momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar, Senhor, o teu filho, Pai, o irmão Caio, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas tuas mãos. Pai, que nesse momento não seja ele, Senhor, meu Deus, meu Pai, a falar, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, através da vida dele, Pai. Pai querido, eu sei que o Senhor não tirou ele, Senhor, nessa segunda-feira em vão do seu lar. Eu sei que o Senhor tem algo a tratar conosco nesta noite, Pai. E tudo que ele veio fazer aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ele venha deixar aqui para a honra e a glória do teu nome. Usa, Senhor, como o Senhor sempre tem usado. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? É a palavra com o servo do Senhor, e as palmas louvam exalto o nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, você que pode, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, verso de número 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então nós vamos esperar. Glórias a Deus. Juízes capítulo 6, verso 14. Amém, glória a Deus. Que diz assim: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha para esse irmão que está do seu lado e diz assim: vai nessa tua força. Não, mas fala com voz de profeta, irmão. Fala assim: vai nessa tua força. E você pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Para mim é uma honra poder retornar aqui nessa casa. Meu amigo pastor Erivan, homem de Deus, tem uma família abençoada por Deus. Meu irmão tecladista, um homem de Deus também. Deus abençoe uma missionária também. Deus abençoe a esposa do pastor. Hoje me acompanha minha esposa, e por isso que até hoje, irmão, até o dia de hoje eu acredito em milagre. Porque para Deus pegar uma mulher maravilhosa, linda como essa, e fazer ela se apaixonar por um chassi de grilo, não, irmão? Pai do céu, é graça, não é? É misericórdia da parte dele, né? Glórias a Deus. Irmãos, uma das coisas a gente tem que entender é que até os irmãos que batizaram agora, que a carreira na fé não é fácil. A carreira na fé exige esforço. E muitas das vezes você vai se deparar com algumas situações na caminhada que você vai pensar em parar, que você vai pensar em desistir. Pergunte aos homens de Deus, pergunte ao pastor Erivan, se sempre foi fácil. Nunca foi fácil. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O maior apóstolo, plantador de igreja, fez 3 viagens missionárias. Ele diz na carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, se eu não me engano, que ele tinha um espinho na carne, dado pelo próprio Deus, um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. Moisés, ele não cursou o ministério dele nas maiores universidades, Mackenzie, Yale, Harvard, não, Senai, ETEC, não. Deus colocou o homem de mais intimidade com Deus no deserto, plantou a escola dele no deserto, a faculdade de Moisés foi no deserto. E no final da prova, Deus olhou para Moisés e falou assim: tu não passou não,
porque a pedra que era para você tocar, você feriu. Você vai olhar, mas você não vai entrar. E o chamado de Deus em nossas vidas exige muita disciplina espiritual, exige tempo, exige esforço. Ninguém é chamado do nada. Lembra de Davi? Davi estava apacentando as ovelhas. Moisés, no deserto, estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Os apóstolos estavam voltando de uma pesca. Ninguém é chamado do nada. Israel, ele passa por 2 períodos. Israel, ele passa pelo período da monarquia, onde, em 1 Samuel, capítulo de número 9, o povo, ouvindo um dos últimos sermões de Samuel, olha e vê a situação do povo, e eles pedem um rei. E a partir de 1 Samuel, capítulo de número 10, Samuel unge então Saul, o primeiro monarca. Depois vem Davi, e assim sucessivamente conta-se a história dos reis. Antes da história dos reis, veio o tempo dos juízes, ao qual o texto que nós lemos. Segundo as escrituras, foi levantado 14 juízes. Os juízes, eles eram colocados à frente do povo para um único exercício: livrar o povo da mão dos seus inimigos. Porque o que estava acontecendo? Depois da morte de Josué, aquele que sucedeu a Moisés, o povo então entra num colapso e caminha a passos largos em direção à idolatria. O povo se esquece de Deus. O povo se volta a Baal. Eles permitem que as coisas de fora entrem no meio daqueles que são separados de Deus. Deus então, a partir de então, entrega o povo aos seus inimigos. E quando o povo se arrependia, varão, quando o povo chorava, quando o povo clamava, Deus atendia a oração do povo. E quando Deus atendia a oração do povo, ele levantava um juiz. Esse juiz estava incumbido de libertar o povo da mão dos inimigos. É levantado 14 juízes. Gideão, ele é o 5º juiz. A Bíblia diz que Deus entregou o povo de Israel na mão dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas, irmão, quando via as plantações do povo de Deus, a Bíblia diz que era como se passasse uma nuvem de gafanhoto, não restava nada. O povo de Deus estava com tanto medo, que dentro das cavernas, dentro das rochas, eles cavaram como se fossem cavernas, para que eles se escondessem com medo dos midianitas. E nesse contexto, nesse cenário, aparece um homem chamado Gideão. Gideão, ele tinha a família mais pobre de Israel. E não contente com isso, ele era o menor da casa dele também. Gideão tinha pai, Gideão tinha mãe, Gideão tinha irmãs. E a Bíblia diz que Gideão, ele está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Lembra do que o pastor disse aqui? A uva vinha depois disso, o processo, tudo mais lá e tal, e fazia o vinho. O vinho era uma especiaria de Israel e simbolizava a alegria. Tanto é que nas festas tinha vinho, nos casamentos tinha vinho. Quando o povo derrotava os seus inimigos, eles comemoravam também com vinho. Então o vinho era um sinônimo de alegria, de felicidade. Israel está passando por um momento totalmente contrário à felicidade. E quando nós passamos por um momento contrário à felicidade, pode reparar, é todo dia que você está feliz? É todo dia que você está contente? É todo dia que está tudo dando certo? É todo dia que sua família está bem? É todo dia que sua casa está bem? É todo dia que seu psicológico está bem? É todo dia que você está bem espiritualmente? Não é todo dia que você está bem espiritualmente. Não é todo dia que a alegria bate na sua porta e anima o seu dia.
Gideão está malhando trigo no lagar. E lagar era lugar de fazer o quê? De pisar? De pisar o quê? Com o trigo se faz o pão. Jesus diz que Ele é o pão da vida. O Gideão está malhando trigo no lagar. Sabe o que isso significa, varão? No lagar era lugar de felicidade. O povo, os homens pisando a uva, era sinônimo de felicidade. Felicidade é esporádica, não é todo dia. Mas pão é diário, irmão. Pão é todo dia. Alimento é todo dia. Sabe o que Gideão estava dizendo para mim e para você? A felicidade pode até faltar. Pode não haver felicidade todos os dias. Mas o pão da vida eu ainda quero. A felicidade pode não bater na porta da sua casa todo dia, mas ela também não pode impedir você de buscar o pão da vida. A felicidade pode não estar dentro do seu lar, dentro da sua família todos os dias, mas o pão da vida ainda é acessível. Alguém levantou a mão lá atrás, eu vou continuar, estou todo arrepiado para liberar essa palavra. O pão da vida ainda está acessível para aqueles que querem vir buscar. Você pode não ter chego feliz num culto como esse, você pode não estar cheio de felicidade num culto como esse, mas o pão da vida está passeando aqui, está falando, se você quiser alimento, ainda tem alimento, ainda tem sustento. O pão da vida ainda está aqui. Oh, glórias a Deus. Irmão, pensa num negócio difícil. Pense numa tribulação. É você buscar a Deus sozinho. Quando nós morávamos em São Paulo, nós congregávamos, eu e minha mãe, em Franco da Rocha. Nós morávamos no Jaraguá e Franco da Rocha, pegávamos 1 hora de viagem até chegar na igreja. Meu avô era pastor, tinha fundado algumas igrejas lá em São Paulo. Eu lembro que nós saíamos de casa, eu e minha mãe. O meu pai ainda não é convertido a Cristo, mas já já ele vai estar aos pés do Senhor. E eu lembro que nós saíamos de casa, o meu pai ficava jogado no sofá bêbado. E quando nós voltávamos, ele dava hora para a gente voltar, 9 horas para você estar em casa. Passou das 9, a porta trancou, não entra. Quantas vezes eu tive que pular a janela de casa, depois de voltar de um culto? Quantas vezes eu tive que abrir a janela, passar um cartãozinho, eu tenho que deixar minha janela do quarto aberta, para conseguir pular a janela de casa, para entrar em casa de novo. Para lá de dentro, abrir a porta para minha mãe conseguir entrar em casa de novo. E pensa numa dificuldade que é, irmão, você buscar e dentro da sua casa tem alguém que não busca. Pensa numa dificuldade. É o que Gideão está passando. Ele está sozinho no lagar malhando o trigo. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos, mas ele está sozinho. Mas sabe o que eu aprendo com isso? É que sua família não quiser, se meu pai não quiser, eu ainda quero ir para o céu. A minha salvação não depende da minha família, irmão. Quem morreu lá na cruz do Calvário não foi meu pai. Quem morreu lá na cruz do Calvário não foi teu esposo, não foi teu filho. Se o teu filho não quiser ir para o céu, vai você para o céu. Se a tua esposa não quiser ir para o céu, vai você para o céu. Enquanto você está malhando o trigo no lagar, Deus está indo em direção à tua casa, está destruindo o poste de Azerá, está destruindo o altar de Baal e está dizendo, enquanto tem alguém que busca, enquanto tem alguém que quer, enquanto tem alguém que está malhando o trigo no lagar, eu vou abrindo o caminho, eu vou quebrando as correntes, eu vou tirando os espinhos, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros do fogo. Eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de livramento. O Gideão está malhando trigo no lagar. Enquanto ele está malhando trigo no lagar, desce um anjo do Senhor, forma teofânica. Teofania, aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento.
Gideão, então, ele começa a conversar com o anjo do Senhor. E Gideão começa a indagar o anjo do Senhor, dizendo assim: Senhor, o que aconteceu com seus feitos? Porque eu ouvi a história dos meus pais, dizendo que o Senhor livrou o nosso povo com mão forte do Egito. Eu ouvi dizer que tinha uma coluna de fogo de noite, que o povo era guiado. Eu ouvi falar dos seus feitos passados. O que aconteceu que hoje o Senhor não está mais fazendo? Por que hoje nós estamos nessa situação? O anjo do Senhor olha para Gideão e fala assim: Gideão, é essa força aí. É essa força aí que eu quero. Vai nessa tua força, Gideão. Sabe por quê, irmão? Você sabe como que você identifica o seu chamado? Aquilo que arde no seu coração é aquilo que te indigna. Ah, mas na igreja está faltando oração. É Deus te chamando para oração. Ah, mas na igreja está faltando palavra. É Deus chamando para você ler a Bíblia. Ah, mas a gente tem que evangelizar. É Deus tocando no teu coração. Apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que Deus é quem opera tudo em todos, tanto o querer como o efetuar. Então, se você acha que está faltando alguma coisa na igreja, é Deus tocando no seu coração, abrindo seus olhos para você fazer. Você vai ver um copo descartável no chão e você vai esperar outra pessoa pegar? Se Deus permitiu você ver, é porque Ele quer que você faça. Se você sabe que alguém precisa de visita, não espera do pastor, não espera de fulano, não espera de ciclano. É Deus falando para você fazer. O Gideão agora começa a indagar o anjo do Senhor, dizendo assim: o que aconteceu com seus feitos? E eu vejo Gideão na minha geração, porque se você conversar com o povo mais antigo, com os crentes mais antigos, você vai notar que quando eles falavam de culto, eles falavam assim: rapaz, no meu tempo era diferente. No meu tempo era top, irmão. No meu tempo tinha batismo com o Espírito Santo. No meu tempo o povo chegava na igreja, ele não esperava nada do pregador, não esperava nada da oportunidade, eles chegavam na igreja para adorar. E você vai ouvir os antigos falando que no tempo deles era diferente. E na minha geração, eu falo na minha geração, chegou só as histórias. Assim como chegou no Gideão. Chegou as histórias que o paralítico andava. Chegou as histórias que o cego enxergava. Chegou as histórias do batismo com o Espírito Santo. Mas tem um. Não era 10, não era 5, não era 50. Tinha um que estava indignado e estava falando assim: os feitos passados eu também quero ver no presente. As promessas que o Senhor fez lá no passado, eu também quero viver no presente. O que o Senhor fazia no passado, eu também quero ver no presente. Tem um indignado, um só. Deus não falou com um monte, Deus falou com um só. Deus falou com Gideão, falou assim: Gideão, já que você quer, então recebe, vai nessa tua força aí, Gideão. Não, se tem alguém aqui que acredita ainda no batismo com o Espírito Santo, vai nessa tua força aí, moço. Vai nessa tua força aí, moço. Se tem alguém ainda que acredita que Deus pode tomar uma criança com o Espírito Santo aqui nessa igreja, vai nessa tua força, vai nessa tua força aí. Se você ainda crê que Deus pode levantar o paralítico, vai nessa tua força. Se você ainda crê que Deus pode fazer milagres, vai nessa tua força. Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa de um só que esteja disposto a fazer o que Ele quer que você faça. Deus então chama Gideão. E um chamado, irmão, é algo árduo. O Espírito Santo de Deus não chama quem não trabalha, irmão. Porque quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Você pode ver, quem muito fala, pouco faz. Aqui não tem não, mas lá na igreja eu congrego tem. Tem gente que fala assim: viu, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas você só vê a pessoa no culto de Santa Ceia, irmão. Chama para um monte. Vou não, varão, tenho compromisso. Chama para o culto de oração. Vou não, irmão, que já marquei um compromisso já para a semana que vem. Chama para o culto de doutrina.
Não, irmão, eu já marquei, irmão, um compromisso, eu tenho inglês, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Chama para uma vigília, nunca vai. E quer ver o avivamento, irmão? Avivamento não é 3 pulinhos, avivamento não é coloca a mão na cabeça do irmão, avivamento não é xaramanai, não, avivamento não é isso não, avivamento é mudança de caráter, mudança de atitude, avivamento é deixar o velho homem para trás e falar: Deus, se o Senhor quiser me usar, eu estou disposto a mudar, se o Senhor quiser fazer na minha vida, eu estou disposto a mudar, se o Senhor quiser me encher do Espírito Santo, eu estou disposto a pagar o preço. Se tiver algum Gideão hoje aqui, se tiver um sol hoje aqui, Deus está dizendo: é você que eu quero, é você que eu quero encher, é você que eu quero usar, é você que eu quero usar lá na tua família, lá na tua faculdade, é você que eu quero usar ali naquela escola, é você que eu quero encher. Gideão pede 2 confirmações ao Senhor. A primeira é que antes do anjo do Senhor ir embora, que ele esperasse para oferecer o seu sacrifício. E assim acontece. Deus confirma a primeira vez o chamado de Gideão. Depois, Gideão ele pede uma segunda vez. E Gideão ele pede algo simples. Ele coloca um pouco de lã fora da tenda e ele diz assim: Senhor, que essa lã esteja seca e todo o redor da terra esteja molhado. Assim eu saberei que o Senhor é comigo. Assim acontece. Gideão agora inverte. Fala assim: se a terra estiver seca e a lã estiver molhada, eu saberei que o Senhor é comigo. Não, peraí, irmão. Pensa só. O orvalho ele cai na terra inteira, irmão. Quem mora no sítio vai saber. Quando você acorda de manhãzinha e vai trabalhar, a grama está até com aquelas gotinhas d'água. O que é aquilo? Aquele orvalho. Ele coloca uma lã. A terra em volta não molha. Só molha a lã. E depois ele coloca a lã de novo. A lã molha. E a terra não molha. É o inverso. Irmãos, isso é só para quem acredita no sobrenatural de Deus. Deus, ele faz o impossível só para confirmar uma chamada. Você acredita nisso? Você acredita que Deus me... Olha, eu vim direto do serviço para cá, irmão. Direto do serviço, trabalhando das 7 às 7. E o dia inteiro meditando a palavra, irmão. E o Espírito Santo de Deus me falando assim: tem gente que eu já chamei para o ministério. Tem gente que o coração dela está ardendo. Tem gente que ela sabe que ela foi chamada. E ela está até agora falando: Senhor, se foi o Senhor que me chamou, se for o Senhor que me quer, então confirma. Então confirma. Então confirma. E o Espírito Santo de Deus me tirou lá da minha casa hoje, me trouxe aqui para dizer: está confirmado o teu chamado. Não adianta você fugir, porque ainda que você queira fugir do teu chamado, aquele que te chamou não desiste de ir atrás de você. Ele continua insistindo. Lembra de Pedro? Pedro pecou 3 vezes, mas Jesus, quando ressuscitou, falou assim: Pedro, tu me amas? Eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Aquele que te chamou não desiste de você. Não adianta você tentar fugir, não. Não adianta você tentar se esconder, não. Não adianta você fingir que não é com você que Deus está falando, porque é com você mesmo que Deus está falando. Sabe aquelas noites que você pega a Bíblia e o Espírito Santo de Deus começa a te revelar a palavra? Sabe quando você está naquele ônibus indo para o serviço, o seu corpo começa a ficar todo arrepiado e você tem vontade de falar em línguas estranhas e sair correndo naquele busão? Sabe que ali naquele serviço, quando você começa a falar com Deus e você fala assim: eu tenho que falar de Jesus para alguém, eu tenho que falar do Espírito Santo para alguém, eu tenho que falar de Jesus está voltando para alguém. É o Espírito Santo confirmando a tua chamada. Está chamado, está chamado. Você foi chamado. Eu me lembro, irmãos, eu já vou finalizar a mensagem. Eu me lembro quando eu pedi a Deus algo sobrenatural.
Gideão pediu algo sobrenatural a Deus. Eu lembro no início do meu ministério, como se eu tivesse muito tempo de ministério, né, irmão? Tenho 5 anos só de fé. E eu lembro no início que, depois que eu fui batizado, meu pastor, meu líder de jovens, os obreiros olhou para mim e falou assim: você foi batizado nas águas, agora busca o batismo com o Espírito Santo. E aí me explicaram lá o batismo com o Espírito Santo. Eu falei: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero esse fogo aí, irmão. E eu lembro, irmão, que eu não faltava uma vigília. Até no sábado de manhã lá na igreja, eu estava com as irmãzinhas do coque lá orando, falando: Deus, me batiza. Deus, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. O culto começava às 7h30, começa até hoje 7h30. Eu chegava às 4 horas da tarde lá na igreja, pegava a chave da minha mãe, da igreja, e começava a orar e falar assim: Jesus, me batiza, Jesus, me batiza, me batiza. Irmão, eu orei tanto, subi no monte, fiz jejum, e nada de Deus me batizar, irmão. Pense num rapaz que ficou frustrado. Eu lembro um dia que eu cheguei mais cedo na igreja, dobrei meu joelho no chão e falei: Deus, então me mostra. Me dá alguma visão espiritual, deixa eu ver um anjo, deixa eu ter alguma experiência sobrenatural, não sei, me mostra alguma coisa, abre meus olhos espirituais. O Senhor não quer me batizar, mas deixa eu ter uma experiência sobrenatural. Eu lembro, irmão, que eu estava orando, veio uma mão assim no meu ombro. Naquela hora eu parei de orar, eu falei: está amarrado. Comecei a desorar o que eu estava orando, eu falei: Deus, fecha meus olhos espirituais, que eu não quero mais ver nada. Jesus, expulsa todo o mal, eu não quero mais ver nada. Eu cheguei, era um irmão, o irmão começou a orar comigo. Eu lembro uma vez que eu subi no monte, e a gente orando, era uma campanha de 12 dias de clamor lá na nossa igreja, no começo do ano, e os 12 dias, eu e mais um jovem, doido, no monte, orando. E eu lembro que um dos dias, irmão, a gente estava lá no monte orando, e a gente debaixo de uma cabaninha, e a gente orando igual gente grande, batendo assim na pedra, no pó, e jogando terra na cabeça, assim, Deus, mostra alguma coisa sobrenatural. Irmão, eu abri os meus olhos, estava tudo claro assim em volta de mim, tudo claro, tudo claro, tudo claro. Aí o irmão que estava do meu lado, o jovem amigo meu que estava do meu lado, falou assim: ô Aleph, rapaz, presta atenção nisso, a gente chegou, estava tudo escuro, agora está tudo claro, rapaz. Aí ele, sério, né, olhou para mim assim, bateu no meu ombro, falou: ô Caio, isso aí é o brilho da lua, Caio, tem nada a ver não, rapaz. Aí depois ele bateu no meu ombro e falou assim: mas não fica triste não, tá? Que foi Deus que fez a lua. Irmão, subindo no monte, descendo no vale, pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo, e nada, irmão, nada. Eu lembro um dia que um rapaz foi pregar lá na nossa igreja, e o pessoal falou assim: vai lá quando ele falar que é quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu fui. Rapaz, aquele irmão fez eu dar umas 4 voltas na igreja, moço. Eu saí mais cansado da igreja do que quando eu entrei. Mas eu também lembro um dia que, cansado de pedir algo sobrenatural a Deus para Ele confirmar o meu ministério, eu entrei lá no meu quarto. Não tinha nem porta, irmão. Aquele versículo lá, Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta. Eu troquei, entra no quarto, fecha a cortina. Porque era uma cortina, irmão, a porta do meu quarto. Eu entrei lá no meu quarto e eu comecei a orar. As lágrimas começaram a escorrer. O Espírito Santo entrou lá no meu quarto. E dentro de um quarto, o Espírito Santo de Deus me batizou. Sabe o que é isso? É que às vezes você está pedindo algo: Deus, faz do meu jeito, faz do meu jeito, faz do meu jeito. Ele está falando assim: eu vou fazer do jeito que eu quero. Não vai ser do teu jeito não, não vai ser do teu jeito não. Você está pensando que Deus vai fazer da tua maneira? Porque a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Deus pode confirmar teu ministério hoje aqui, mas pode confirmar teu ministério acolá, pode confirmar teu ministério lá na rua, pode te encher do Espírito Santo aonde for, porque os verdadeiros adoradores não têm um lugar, não é 4 paredes. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, em qualquer ambiente. O Gideão agora lhe pede 2 confirmações. A primeira é do anjo do Senhor.
A segunda, da lã. O Gideão ainda está com medo, irmão. Deus já tinha separado os 300 que ia para a batalha. 300 contra um exército incontável. Eu não sei o irmão, mas eu estaria com muito medo. E a terceira confirmação de Deus no ministério de Gideão, não foi Gideão que pediu. A terceira confirmação foi o próprio Deus que viu o medo no coração de Gideão. Vamos para a Bíblia? Juízes, capítulo de número 7, verso de número 13. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendido no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Antes de Deus confirmar a terceira vez o ministério de Gideão, Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, lá dentro da sua casa tem um altar de Baal. O altar de Baal é do seu pai. Você corta aquele altar, Gideão. Gideão fez conforme Deus ordenou a ele. No outro dia, apelidaram Gideão de Jerubaal, que quer dizer Baal contenda contra ele. Os homens daquela cidade planejaram matar Gideão. O altar de Baal, que estava na casa de Gideão, era do pai de Gideão. Quando o pessoal olhou para o altar cortado, falaram assim: vamos matar Gideão. O altar era do pai de Gideão. Automaticamente, quem era para ficar bravo? O pai. Quem se levanta para defender Gideão? O pai. Porque quando você corta o altar de Baal, Deus levanta quem você menos espera, só para te ajudar. Se coloque de pé, por gentileza. A terceira confirmação de Gideão, Deus olha o medo no coração de Gideão. Não é Gideão que pede. Então Deus fala para Gideão: desce até o arraial dos midianitas. E lá ele ouviu o sonho que a gente leu. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui? Eu vi o medo no seu coração. Oh, meu Deus. Você não falou para ninguém, mas eu vi o medo no seu coração. Sabe qual que é a maior dificuldade? É que Gideão não podia demonstrar o medo. Gideão não podia demonstrar a angústia, porque ele estava na frente de um exército. Se ele desanimasse, o povo ia desanimar. Se ele parasse, o povo ia parar. Se você parar, a sua casa vai parar. Tem gente que está dependendo de você, irmão. Tem gente que está olhando para você e está falando assim: rapaz, se ela está passando todas essas provas e está de pé, por que eu vou parar? Tem gente que está olhando para você e está falando assim: eu não sei quem é que sustenta ela, mas pela fé dela eu vou continuar na minha fé. Chamanto que manai, uribide que manohaya, sou de que manai. Eu vi o medo no teu coração, diz o Senhor. E tem hora que você não pode nem externalizar as suas angústias, os seus medos. Porque quem normalmente está do seu lado não vai entender o porquê que você está com medo, porquê que você chora tanto. Eu vi o medo no seu coração. Eu vi o medo no seu coração. O medo de dar errado e de se sentir culpado. Eu vi o medo em seu coração. Não adianta se esconder. Aquele que te chamou
atrás de você pra te dizer: Gideão, não desiste não. Gideão, não desiste não. Gideão, não desiste não. Hoje eu tô derramando unção e te dizer: vai, vai, vai. Gideão, não desiste não. Ô Gideão, não desiste não. Eu tô ouvindo a sua oração e Gideão, não desiste não. O Espírito Santo de Deus já está aqui. Tem Gideão que falou assim: eu não aguento mais. Tem Gideão que falou assim: eu não suporto mais. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, pastor. Tem Gideão que falou assim: Deus, eu não aguento mais buscar pela minha casa. Deus, eu não aguento mais buscar pela minha família. Deus, eu não aguento mais essa prova. O que eu vou fazer? Deus está falando: Gideão, não desiste não. Ô Gideão, não desiste não. Ô Gideão, não desiste não. Eu confirmo tua chamada, liberando um som. Recebe um som aí. Recebe aí. Recebe um som aí. Eu não vou te deixar cair. Eu não vou não. Eu tô segurando aí na sua mão. Você que pensou em parar, pensou em desistir, o medo tomou conta do seu coração, a angústia tomou conta do seu coração. Mas lembra da palavra inicial? Ele dá força aos cansados. Ele dá força aos cansados e revigora os que estão sem força. Até os jovens se cansam